Resolução da questão 39 da lista 1.4 Teoria cinética dos gases. Então ela diz o seguinte: um gás diatômico ideal X2 está confinado em um recipiente de 200 litros a uma temperatura de 127 graus Celsius e a uma pressão de 2,28 atm. Então vamos dar uma pausa e anotar as informações importantes. Veja que ele dá aí no enunciado o volume, ele dá a temperatura, né? Ele dá a pressão e ele diz que é um gás diatômico. Então, se ele é um gás diatômico, quer dizer que cada molécula de gás ela contém 2 átomos, ok? E aí ele pergunta: o número de mols de átomos existente dentro do recipiente é. Toda vez que a gente quiser medir quantidade de átomos de uma substância, a gente vai sempre lembrar que quantidade de matéria é número de mols, tudo bem? O número de mols ele pode ser o próprio mol, ele pode vir na forma de massa ou ele pode vir na forma de moléculas ou átomos, certo? Então a gente está falando aí de descobrir o número de mols, o N. Bom, e o R? Por que o R não foi dado? Porque se observarmos, o volume está em litro, a pressão está em atm, então com essas unidades, né, se não for, como não foi dado na questão, nós vamos lembrar que nosso R, eu posso consultar numa tabela, e para essas unidades nós vamos ter o R 0,082, a unidade atm, por litro, por mol, por Kelvin, ok? Outra coisa importante, antes da gente aplicar na equação de Clapeyron, é a gente lembrar que a temperatura ela sempre vai ser na escala Kelvin. Então, a temperatura eu vou somar com 273. Então, 127 mais 273, que me dá um valor de 400, ok? Feito isso, vamos agora colocar os valores na equação de Clapeyron. Então, PV igual nRT, pressão 3,28 atms, o volume ele é de 200 litros, então vezes 200, isso tem que ser igual o N. O N está associado à quantidade de mols, né? E toda vez que eu pensar em quantidade, né, pode ser número de moléculas, pode ser massa. Então o N é o que eu vou descobrir. Vezes R, constante dos gases, 0,082 e temperatura na escala Kelvin. Na escala Kelvin a temperatura é 400. Pronto. Então vamos resolver agora a conta, né? 3,8 vezes 200. Então nós vamos chegar aqui num resultado, né, de 600, fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar no resultado de 656, ok? 656 igual, multiplicando esse número por esse, nós vamos chegar no seguinte resultado: 400 vezes 0,082, 32,8. Então, 32,8 e repete o x, ok? Quem está com x passa dividindo. Então, 656 dividido por 32,8 tem que ser igual a x. Então, fazendo essa divisão, 656 dividido, nós vamos ter 20. Então, x é igual a 20 mols, ok? Descobrimos o número de mols, próximo passo agora, ó. Mols eu vou relacionar com quem? Um mol, eu sei que ele tem 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tudo bem? E eu sei depois, né, que cada molécula
ela é formada por 2 átomos. Então, vamos fazer por partes. Primeiro, vamos transformar mol em moléculas e depois a gente transforma moléculas em átomos. Então, vamos lá. Montando uma regrinha de 3 agora. Eu posso colocar aqui, para cada 1 mol, eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como eu tenho 20 mols, eu vou ter X moléculas. Ok? Resolvendo a minha regra de 3, 1 vezes X. X é igual a 20 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos fazer aqui. 20 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23. Resolvo os números, né? A base 10 eu deixo, só vou repetir. Então, nós vamos chegar aqui, x, 20 vezes 6, dá 1020. Vezes 10 elevado a 23. Ok? Bom, podemos deixar isso assim? Podemos, mas não está da forma correta, por quê? Quando eu escrevo uma notação científica, essa notação científica, ela deve estar o número, né, que antecede a base 10, ele deve estar entre 1 e 10. Então, para que esse 120 esteja entre 1 e 10, eu ando a vírgula que está aqui, 1, 2 casas. Então, se eu andei 2 casas para a esquerda, eu vou aumentar 2 unidades aqui no expoente. Então, nós vamos ter que x, né, só corrigindo aqui essa notação científica, x deve ser 1,20 vezes 10 elevado a 25. 23 com mais 2, 25. E aqui, moléculas. Convertemos em moléculas. Agora precisamos transformar esse número de moléculas em número de átomos. Então, como sabemos que cada uma molécula tem 2 átomos, o número de átomos é o dobro da quantidade de moléculas. Tudo bem? Então, basta apenas multiplicar esse valor por 2. Então, vamos lá. 1,20 vezes 10 elevado a 25. Se eu multiplicar isso aqui por 2, já que cada uma molécula tem 2 átomos, então eu tenho o dobro de átomo para cada molécula, ok? Então aqui eu devo ter o dobro desse valor. 2 vezes 0,20 é 2, aliás, 2 vezes 1,20 é 2,40. E a base 10 eu vou repetir, ok? Chegamos a átomos, né? A unidade agora é átomos. E aí chegamos ao valor de 2,4 vezes 10 elevado a 25, que é a letra